Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila, e no áudio de hoje eu quero falar um pouquinho sobre as consequências do adultério. Eu não sou muito, né, de fazer áudios falando sobre o outro lado, porque eu entendi, depois de 10 anos pelo menos estudando sobre restauração de casamento, eu entendi que o segredo está em nós, em quem ficou. Se a gente vive uma reconciliação com o Eterno, com o Pai, ele vai alcançar, né, a outra parte, que é a nossa aliança, que é o nosso próprio corpo. Então, eu entendi isso depois de tantos anos estudando, e para quem faz parte da família Restaura-me, quem participa dos grupos, as pessoas conseguem entender perfeitamente que todo segredo está em nós, né? A gente ali ensina bastante sobre a palavra com relação aos posicionamentos que elas precisam ter. Eu vou abrir de novo o grupo para quem quiser participar, tá bom? Eu vou deixar aqui um link para vocês e vou fazer uma live com vocês e abrir o grupo para quem quiser participar, tá bom? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre as consequências do adultério. A Bíblia chama de maldições, né? As maldições derivadas do pecado de adultério, que é um dos piores pecados que o ser humano pode cometer. Depois desse tempo todo estudando, já tem um bom tempo que eu venho estudando literalmente a Bíblia no hebraico com judeus, entendendo ali. Gente, vocês precisam entender que cada letra na Bíblia, cada vírgula, cada ponto tem um significado. Tem coisas que são impressionantes. Eu vou fazer um vídeo para vocês de uma aula que eu tive esses dias que eu fiquei meio que alucinado, como saber como confiar em uma pessoa. E apenas por duas letras da Bíblia, eles conseguiram fazer um estudo assim incrível sobre como você entender se essa pessoa é confiável. Então, eu quero que vocês entendam que adultério, divórcio, separação e restauração é muito além do que simplesmente a gente chegar na presença de Deus e falar, Senhor, restaura, 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 restaura. Não, a gente precisa de restauração. Nós precisamos fazer uma ressignificação na nossa vida. A gente precisa resetar a nossa vida. Literalmente zerar a nossa vida e começar do zero, principalmente das questões espirituais. Eu não vou nem falar aqui para vocês, de ação demoníaca, porque se eu fosse falar esse vídeo ficaria muito maior do que ele já vai ficar, né? Mas assim, esses dias eu estava numa aula que estavam explicando sobre o espírito da serpente que está incrustado no ser humano, né? Que está bem na parte pélvica aqui do ser humano, embaixo, perto da medula óssea, né? Eu nem vou falar o nome para vocês não irem procurar, porque eu fui tentar ver um pequeno videozinho que foi nos instruído na hora e eu já achei aquilo apavorante, né? Mas essa serpente, ela se enrola na nossa coluna vertebral. E aí tem pessoas que fazendo yoga, essas coisas mais esotéricas, assim, conseguem despertar isso daí. E isso daí desperta literalmente a parte sexual do ser humano. Então, só isso, né? Eles estavam explicando que essa serpente, ela pega no nosso cérebro, né? Como é que chama isso daqui? Na nossa glândula pineal, né? Que é dentro do cérebro, abrindo então o entendimento, assim como foi com Adão e Eva, né? E com isso, ela pega o rabo e coloca no nosso órgão genital, e com isso ela controla os nossos pensamentos, os nossos desejos sexuais. Então, o adúltero, literalmente, ele abre esse entendimento espiritual, né? Foi o que aconteceu lá no Éden, que a serpente praticamente fez ali com Eva, despertando ali o desejo, né? O desejo que foi aberto quando, inclusive, quando Deus vai lá até eles, e fala, quem fez vocês saberem que estavam nus, né? Então, assim, nem vou falar essa parte, porque essa parte é pesada e eu precisaria de uma oração aqui. Apesar de eu vir de uma semana de consagração com as meninas do grupo, glória a Deus por isso, mas é algo um pouquinho que vai além do entendimento, porque até para explicar na Bíblia precisa de muitas passagens. Mas eu vou falar então do que acontece quando o homem ele adultera, né? Pelo, o adultério bíblico, se considera um adultério bíblico, é toda relação conjugal que a gente tem fora da aliança do casamento. Antes de casar é fornicação, após se unirem em aliança, né, se torna adultério. Então, qualquer pessoa que está tendo uma relação íntima conjugal com outra pessoa que não é o seu cônjuge vivo, então ela está em adultério. Eu vou começar com Provérbios 6,
32, eu vou falar várias passagenzinhas, eu vou falar textos de passagenzinhas, e aí depois eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês, porque se eu for falar todas agora de uma vez para vocês, vocês vão ficar meio que perdido também, né? Então eu tirei print aqui das passagens, eu vou lendo para vocês e coloco aqui na descrição para vocês poderem acompanhar depois daí na Bíblia de vocês enquanto vocês estão ouvindo o áudio, tá? Então aqui diz o seguinte, em Provérbios 6:32 vai falar que o adúltero, ele carece de entendimento, né? Que a alma dele vai ser levada à ruína. A alma, essa parte cerebral nossa. Lembra que eu acabei de explicar que a serpente pega no cérebro? Então, olha só. Diz assim, em Provérbios 6:32. Porém, o que adultera com uma mulher é de falto de entendimento. Destrói a sua alma o que tal coisa faz. Percebe que o próprio Salomão está dizendo para nós que aquele que adultera, ele não tem entendimento do que ele está fazendo, não tem mesmo, meus irmãos. Tem pessoas que é derivado de maldição hereditária, tem pessoas que é derivada de uma vida sexual promíscua, tem pessoas que tá na alma isso, consequência de abusos sexuais na infância, de que porque viram os pais ou o pai ou a mãe tendo uma relação sexual. Então, muitas coisas podem despertar para o adultério, né? Então, isso vem consequência, né, de muitas coisas, o adultério. Mas a pessoa que assim o faz, ela é carente de entendimento. Ela não sabe realmente o que ela está fazendo, Sheila, mas todo mundo sabe que adultério é pecado, que é errado. Todo mundo sabe também que roubar é pecado. Mas aquilo que eu sempre explico em mentoria nas sessões, que a ocasião faz o ladrão. Entende? Tem pessoas que é super honesta, entrou na política, o que que aconteceu? Se corrompeu. Por quê? Porque agora ela viu a facilidade de ter isso. Tem pessoas que é super honesta, mas abrir um negócio, o que que ela faz? Sonega impostos. Ai, Sheila, mas é que se a gente for pagar direitinho, a gente quebra, a gente fala e tananã. É por isso que nem tudo é para todo mundo, porque a gente precisa entender que a ocasião faz o ladrão. Então, se sonegar imposto é uma maneira de roubo. E aí você não entende o porquê que você não prospera, o porquê que seu negócio não cresce, até cresce, mas aí chega lá na frente, quebra, funcionário que entra com ação judicial, é tanta coisa que acontece, problemas, roubos, coisas que vão acontecendo lá dentro, você fala, mas eu oro, oro, oro e não sei o porquê isso acontece. É porque carece de entendimento. A mesma coisa é o adúltero, ele não entende a consequência que aquilo vai trazer. Muitas pessoas que adulteram, né, ela adultera e a questão que ela quer é uma aventura, uma tentação que ela não quis resistir, é legal, ouviu, né, os amigos falando e nada acontecia, e quando ela vê, ela está o quê? Enredada. E a Bíblia vai falar sobre isso, Provérbios 5, do 21 ao 23, a Bíblia vai falar que o adúltero, ele se enreda no seu adultério. Olha o que diz aqui. Porque, meu filho, ser desencaminhado pela mulher, por que ser desencaminhado pela mulher de outro homem? Porque abraça os seios de uma mulher adúltera. Pois o Senhor vê os caminhos do homem e examina as suas veredas, ou seja, examina as suas intenções. As maldades do ímpio o prendem e as cordas do seu pecado o aprisionam. Por falta de disciplina, morrerá, andará cambaleando por causa da sua própria insensatez. Percebe que aqui a Bíblia fala claramente que o adultério faz eles se enredarem como corda, eles ficam aprisionados. Gente, é real. Era para ser uma aventura e se tornou uma prisão. Você vê que esses homens são capazes de abandonar a família, abandonar os filhos, sabe? Os filhos vão crescer em famílias disfuncionais e eles não conseguem entender, enxergar isso. Poucos são os homens, literalmente, que conseguem sair desse enredo. E esse enredo a gente precisa de muita sabedoria para conseguir sair dele, essa é a verdade. Então, quando a gente está falando assim para vocês, deixa ir, é porque essas coisas são espirituais. A gente precisa entender que é só pela graça mesmo de Deus e que eles precisam viver
essa cegueira que eles estão. Eles precisam disso, eles precisam muitas vezes cair nesse castigo, como diz a Bíblia, né? Vocês vão ver que tem muitos homens, a gente ouve muito isso em testemunhos, as irmãs lá no grupo sempre falam isso, que os cônjuges, por que que eles passam a fazer por elas, pelas amantes, coisas que não faziam por nós? Porque estão enredados, que estão presos, eles estão cegos. Real isso, irmãos. Estão cegos, né? Das consequências do adultério é cegueira espiritual. É real isso. Eles ficam cegos. Quer ver, ó? Ficam tão cegos que. Qual passagem que pode dizer isso? Ó, Provérbios 22:14 vai dizer o seguinte, ó. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irá cairá nela. A astúcia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. Aqui diz que o Senhor faz eles caírem no laço delas. Diz assim, ó, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. É como dizer assim, o próprio Deus muitas vezes é quem lança esses homens às suas próprias escolhas, aos seus próprios adultérios. E por que isso? Muitos deles Deus quer corrigir. Esses dias em uma das aulas que o Rabino estava dando, alguém perguntou assim, mas Rabino, por que que tem gente que vive no adultério, ruína financeira, é outra consequência do adultério, né? Já vai ser o próximo ponto que eu vou mostrar na Bíblia, essa ruína do financeira. E aí alguém perguntou assim, Rabino, por que que tem muitos adúlteros que prosperam, né? Tem vários que a gente conhece por aí, né? Que fica trocando. Tem um bem famosão que ele só gosta de loira e cada loira que ele troca, que ele casa, é uma melhor que a outra, vamos dizer assim, entre aspas, né? Mais bonita que a outra, mais talentosa que a outra, mais inteligente que a outra. Só vocês observarem que vocês vão saber de quem eu estou falando. Então ali você vê e parece que a vida dele é maravilhosa, né? E próspero, famoso. E para mim fez todo sentido quando o Rabino respondeu. Ele falou assim: olha, tem pessoas que Deus vai dar mesmo, vai permitir que ela vive uma vida plena aqui na Terra, para que ela nunca venha se converter, ou seja, melhor, que ela nunca venha sofrer as consequências disso, para que ela não venha se converter e receber o perdão do Senhor. Quando você vai ler os livros de juízes, de reis, você vai ver como que o povo aprontava. Nossa, os reis, o povo aprontava, caía, se desviava, idolatrava, e depois ia lá, se arrependia, pedia perdão, se consertava e Deus estava lá, pronto para perdoar, né? O povo pintou e bordou e Deus estava lá, pronto para ajudar de novo. E por quê? Porque essa é a essência do Pai. Não é por nós, não, é porque é a essência dele. Você vai ver lá no Éden, quando ele diz assim: Adão, onde está? Né? Esse onde está é onde estava com a cabeça quando fez isso. Deus ele estava procurando arrependimento em Adão. Como Adão não teve o arrependimento, eu vou falar também, vou gravar um vídeo só sobre arrependimento, porque essa palavra me deu também um insight esses dias. Eu falei, nossa, que incrível isso, né? Adão não quis se arrepender, não tinha arrependimento no coração dele. Então, o que que Deus fez? Lançou ele também na sua própria cobiça, nos próprios desejos. Vocês não querem fazer o que vocês querem? Então, saiam e vão lá viver as dores desse mundo. Então, Deus também tirou ali. Então, quando o Rabino falou isso, me deu assim um start muito grande. Eu fiquei lembrando, por exemplo, sobre Caim, né? Caim e Abel. Deus ele já vai em Caim e ele fala assim, olha, o pecado, né, tá às portas, Caim. Cuidado, o pecado tá às portas. Irmãos, quando nós vamos pecar, o Espírito Santo do Senhor, ele sempre vem nos dar um alerta. A gente sabe aquele temor, aquele medo das consequências, isso aí é o alerta do Senhor. Só que Caim não quis ouvir, o adúltero não quis ouvir. Então Caim foi lá e praticou. O sangue do irmão dele, o Senhor falou depois, o sangue do seu irmão geme, chora na terra. Ou seja, estava chorando por justiça. Aí Deus vai e coloca uma marca em Caim e fala assim para Caim: ninguém nessa terra vai poder tocar em você, ninguém vai poder te matar. Eu mesmo, muitas vezes me perguntei muito, Senhor, mas
a tua palavra não diz que é vida por vida, né? É um mandamento. E por que que o Senhor escolheu Caim para não ter a consequência, né? Para ninguém perseguir ele, para ninguém poder tocar nele? O certo não era acontecer o mesmo com ele, né? Ou com a sua descendência, alguma coisa assim. E o Senhor colocou uma marca para que ele fosse protegido ainda. Meus irmãos, quando eu comecei a pensar nisso, com base naquilo que o Rabino tinha falado, minha cabeça foi assim, uau! Por quê? Porque a gente precisa entender que se você não sofrer, se eu não sofresse, eu nunca ia conseguir encontrar um caminho melhor no Senhor. Eu literalmente nunca ia me converter, porque a minha conversão, as minhas renúncias, o meu abandono, a minha confissão dos meus pecados é o que move a mão de Deus para me perdoar, porque é um princípio espiritual. Então, por mais que hoje o seu deserto está doendo, saiba que você está sendo abençoado, agraciado. Lá em Provérbios vai falar que Deus corrige e castiga quem Ele ama. Então, Deus nos amou tanto que Ele está nos corrigindo. Para quê? Para que a gente possa encontrar esse caminho de salvação. Então, muitas vezes, quando você olha o seu cônjuge lá, parece que não está acontecendo nada, mas se você é a aliança do teu marido, se você é a aliança do teu marido, a espada corta para os dois lados, segundo a Bíblia. Só que ele, por falta de entendimento, se ele não tinha entendimento nem do que ele estava fazendo, que seria ruína para a vida dele, quem dirá ter consequências das coisas, ter entendimento das consequências das coisas que está acontecendo com ele. Por exemplo, perda financeira, a gente vê isso o tempo todo, o marido que perde as condições financeiras, que não tem mais como ajudar. Jó vai falar assim, ó, primeiro Jó fala assim, ó, lá no 31:9, ele fala assim: se o meu coração foi seduzido por uma mulher, é que ele estava se justificando, né? Ou se cobicei a esposa do meu próximo, que minha esposa se torne serva de outro homem, que outros durmam com ela. Por quê? Porque isso aqui era consequência do adultério. Mas a mulher de Jó permaneceu ali fiel. Então vocês vão ver que muitas vezes, quando eu tenho um mentorado, que um dia ele falou assim para mim, nossa, ele ficou bravo quando eu falei isso para eles. Meu Deus do céu. Ele falou assim para mim, nossa, Sheila, eu vou no supermercado, a mulherada tá se expondo muito para mim, sabe? Assim, elas arrumam a pose, ficam tentando me seduzir na porta da escola dos meus filhos, outro dia no futebol, outro dia não sei na onde, eu virei e falei assim para ele, irmão, se o diabo tá te cercando assim, é porque lá do outro lado tá acontecendo alguma coisa. A mulher dele até então não tinha, né, ali nenhum vestígio de que tinha, que estava com outra pessoa. Ele ficou bravo comigo, me repreendeu na hora, e eu falei, amém, irmão. Dentro do meu entendimento, né, o princípio bíblico é que quando um cônjuge, né, a pessoa da nossa aliança adultera lá, a gente também é atacado aqui. E aí é muito comum, né, no deserto, a gente, eu preciso fazer um vídeo também de aliança de alma, né, porque muitas pessoas falam assim, que é, que a gente sente o que o outro lá está sentindo, né? Na verdade, não é que a gente sente o que o outro está sentindo, mas quando se trata de questões espirituais, a espada, segundo a Bíblia, corta dos dois lados. Então, como a gente tem essa aliança de alma, então, normalmente, quando acontece algo lá do outro lado, a gente sente aqui. Por isso que quem fica precisa de muita consagração, purificação, santificação. A gente precisa literalmente limpar a vida. Para quê? Para que quando a espada for cortar, a gente tem um peso maior espiritual e a espada cortar para o nosso lado, lá do outro lado. Vocês verem que quando a gente descansa, é que a gente está literalmente já firmado na fé em Deus, que o outro lá começa a acontecer de tudo com eles. Começa a vir as separações lá, as brigas, o desentendimento, eles começam a enxergar, porque essa cegueira espiritual que o adultério causa, quando eles são lançados para essas mulheres, eles nem conseguem enxergar quem elas são. Eles começam, tem homens que comparam. Eu lembro aqui em casa uma vez, a sobrinha do meu marido ligou, eu já expliquei isso aqui em outros áudios, e aí ela falou: Não, Sheila, eu vou falar com meu tio, pelo amor de Deus, meu tio é um homem de família, não posso acreditar que está fazendo isso e que não sei o quê. Aí ela começou a mandar mensagem para ele até o dia que ele resolveu atender ela. E aí depois ela me retorna, ai, ele vai me atender hoje, tal hora, e depois ela me retorna a ligação, eu super ansiosa, que ela estava demorando um monte, ela, eu demorei
para te atender, para retornar sua ligação, porque ele me falou tanta coisa que me deixou confusa, sabe? Quando eu fui falar sobre a mulher que ele estava se envolvendo, ele virou e falou que quem você escolheria, aquela que só briga com você ou aquela que só te faz carinho, aquela que só fala que você não presta ou aquela que está vendo as suas qualidades. Então começou a fazer esse balanço aí, me comparando com a outra, né? E aí, quando você olha, mas você fala assim, mas gente, nem conhece ela, como é que ele está comparando um casamento, um relacionamento de anos com alguém que ele acabou de conhecer? É real, tem pessoas que precisam até casar com os amantes para poder entender, enxergar quem elas são. É verdade isso. Sabe, eu tenho aqui tantos testemunhos que eu falo para você que Deus ele não perdeu o controle em momento algum, que nós só vamos passar por aquilo que a gente precisa passar, literalmente. Aqui em Jó 31 ainda, lá no 12, que eu estou falando que uma outra consequência, né, ou maldição do adultério, é a perda, a ruína financeira. Por isso que eles ficam muito perturbados, né? Porque o primeiro que eu falei para vocês é a ruína da alma e depois a ruína financeira, né? Você quer deixar um homem realmente perdido, é se ele não souber quem ele é e quanto ele ganha, né? Com quanto ele conta. Então, por isso que muitas vezes você vê que eles brigam com a gente, por isso que o deixar ir é tão importante. Não se importam com os filhos, porque estão muito perdidos, né? Diz assim, ó, Provérbios, não, desculpa, Jó 31:12. É fogo que tudo consome, levando à destruição, capaz de destruir tudo que eu tenho. Aqui a palavra ela está fazendo referência ainda, lembra que Jó está falando sobre o adultério, né? Se ele viesse trair a esposa, então que a esposa dele seria dada a outros homens. Então ele vai dizer, até acho que no 11, se eu não me engano, no 9 ele disse aquilo, né? Aí ali, aqui no 12 ele já está dizendo que o adultério é como fogo que consome tudo o que a gente tem. É fogo de destruição, ou seja, essa casa ela vai arder em chamas, né? Então eles não vão ter paz, eles não vão dormir, eles não vão conseguir ter paciência com elas, tão pouco, né? Eu sempre falo para vocês, eu já comecei a receber alguns testemunhos e tem de uma mentorada que eu acho que eu vou até gravar um pouquinho antes da história, porque ela ficou bastante nervosa e ela tentou fazer um resumo ali da história, mas muita coisa se que faltou ela explicar, vocês não vão conseguir entender na hora que vocês ouvirem a história. Mas o marido dela, ele ficou totalmente transtornado, perturbado mesmo. E você via que era perda financeira, ruína financeira, tudo que ele botava a mão quebrava, né? E foi o que eu falei para ela. Eu falei, não adianta, enquanto você não sair de cena, era um deserto em casa. Enquanto você não sair de cena, ele não vai conseguir enxergar. E ela precisou deixar aí o deserto separado ali deles durou 30 dias, né? 30 dias separado. Esse homem mudou de vida completamente. E aí é o que eu falo, tem mentoradas que deserto fora de casa, eu falo bloqueia. Por que eu falo bloqueia? Porque se ele tem em vocês para descarregar as frustrações deles, eles não vão descarregar na amante. Eles vêm, descontam em vocês e com elas é só I love you. Eu tive que deixar o meu ir. Quando eu falei, gente, peraí. Sabe, ele vem aqui, desconta tudo em mim, eu nem estou fazendo nada, vai descontar nela. Quando ele, literalmente, eu fechei todas as oportunidades para ele descontar em mim, o negócio lá começou a não dar certo. Então eu fiquei ali durante 4 anos, aguentando ele todos os dias vindo em casa, todos os dias despejando as frustrações, os problemas de trabalho em mim, sendo que o dia que eu falei assim, não. Eu não quero mais isso não, porque para ela é o quê? É só as coisas boas, só os passeios. Aí eu falei, aí eu falei, não, e eu que fico aguentando só as coisas ruins, não vou mesmo. Aí, irmãos, o dia que eu deixei ir, realmente ele mostrou a face dele para ela. Ali ela começou a enxergar que ele era um homem que tinha problemas, que ele é um homem que quando as coisas começavam a dar ruim, ele tem a tendência ao pessimismo. Então aquilo que era bom começou a não ser tão bom assim, porque tem coisas que só nós como esposas realmente vamos aguentar do nosso cônjuge. Se até para nós é difícil, imagina para quem achou que encontrou o príncipe encantado que nunca tinha problema, né?
Eu dou risada assim, mas é real. Olha só, vamos voltar aqui em Jó 31. Eu vou ler novamente o 9, só que eu vou ler o 10, 11 e 12 para vocês entenderem que a casa vai em ruína, que é um princípio que Jó estava aqui debatendo com o Senhor, né? Diz assim, ó: se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rodando a porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurve sobre ela, porque isso seria uma infâmia e delito precedente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição e desraigaria toda a minha renda. E desarraigaria toda a minha renda. O que que é desarraigar, né? Perder, consumir toda a minha renda, tudo que era dele. Então, assim, aqui está dizendo na palavra que o adultério causa o quê? Perdas financeiras. Na verdade, causa ruínas financeiras. A gente vê isso. E a casa se arde, esse homem não tem paz. Porque para homem, as finanças saber, faz ele saber quem ele é, faz ele entender, né? Quem ele é. Então, assim, a gente precisa entender que a farsa do outro lado, da mulher estranha, ela vai cair. Então, tem coisas que precisam acontecer, elas precisam achar que já ganharam para elas começarem a colocar as asinhas de fora. Eu estava falando das comparações que meu marido fazia, né, comigo e com a OM. Então, quando isso realmente veio acontecer, que ele não tinha mais acesso a mim, aí ali ela já entendeu que realmente que eu já não estava mais na jogada, e ali ela começou a mostrar sua cara. E essa história de começou a mostrar sua cara me traz uma lembrança de uma história que eu ouvi uma vez que dizia assim, né? Que um cara morreu, e aí quando chegou lá, ele foi conduzido por um anjo, e o anjo falou assim: Olha, a gente te julgou aqui, é, e a gente não conseguiu chegar a um veredito. Deus não deu um veredito, então ele está te permitindo escolher se você quer viver aqui no céu ou você quer ir lá para o inferno. Gente, apesar de ser uma brincadeira, as pessoas, tem pessoas que não têm um entendimento real e tem gente que até deseja ir para o inferno, né? Tem pessoas que acreditam que o inferno não existe e o diabo ama esse tipo de pessoa, e tem gente que quer ir para o inferno mesmo. Então, vamos entender a história, obviamente que é uma alusão, né? Para vocês poderem entender quando a farsa da mulher estranha cai, né? Então, aí o cara falou: ai, bom, se eu posso escolher, então será que eu não posso dar uma espiadinha nos dois, lá no inferno e no céu? O anjo falou: tudo bem, por qual você quer começar? Ele falou: eu quero começar pelo inferno. E aí o anjo foi lá e colocou ele lá no inferno. Ele chegou lá no inferno. Nossa, era um lugar assim da hora, música, bebida, o povo dançando, sabe assim? Ele falou: gente, mas por que que eu não morri antes? Olha que lugar legal. Nossa. Aí ele vai para o anjo assim e fala assim: olha, anjo, eu já passei lá pelo inferno, eu vi o povo se divertindo, e o céu? O que que o céu tem para me oferecer? Aí o anjo vai lá, leva ele lá para as ruas de ouro no céu, mas ele fala: o que que eu vou fazer com ouro? Não precisa mais de dinheiro, né? É, exatamente. Aí aquele lugar de paz, serenidade, um coralzinho lá adorando a Deus. Aí ele olha aquilo e fala: nossa, mas um coral só adorando a Deus, e aí eu vou ter essa casa aqui, mas lá, eu não sei, olha, seu anjo, para mim combina mais o inferno. É aquela vida lá que eu já vinha da terra e para mim combina mais lá. O anjo fala: tudo bem, esse é o veredito final, então. Pum, foi lançado no inferno. Quando ele chegou lá no dia seguinte no inferno, capeta foi acolher ele, aí ele introduz ele ali para dentro, aí o capeta fala, aí ele fala assim pro diabo: mas e aí? Cadê as baladas, festas, mulheradas, bebidas? Aí o diabo falou: não, isso aí foi ontem. Foi ontem que a gente queria te seduzir, que a gente queria te encantar, que a gente queria que você viesse para o nosso lado. Hoje não. Hoje a gente já está te apresentando a realidade do que é aqui. É fogo. Aqui é ranger de dentes. Aqui é enxofre. É bíblico, entende? Então a Bíblia vai falar que a boca da mulher estranha é como cova profunda. Quer ver? A boca da mulher estranha é como cova profunda. Mas quando isso vai se realizar, meus irmãos, quando a gente deixar ir.
Diz assim, ó, cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Provérbios 22, 14. Mas enquanto a gente está aí fazendo sala boazinha, né? A mulher boazinha, que a gente ensina muito as irmãs lá no grupo, a boca da mulher estranha só está seduzindo. Só é Provérbio 7 que diz que sai favos de mel. Depois, no final, que ela é absinta. Depois, no final. Então, até esse homem entender, descobrir o seu erro, ele já está muito afundado. Por quê? Porque ele ficou muito escravizado. Então, o que a gente está vendo acontecendo com eles é essa escravidão do adultério. Muitas vezes que eles mesmos, sem entendimento, caminharam sozinhos, foi pelo prazer, pela tentação, deixando desprotegida a sua família. É, meus irmãos, e quanto mais inconsequente ele é, maior é a colheita, porque a Bíblia fala que a vida do ser humano é plantação e colheita. A gente pode escolher o que plantar, mas a gente não pode escolher o que nós vamos colher. Por isso que eu pego muito no pé com relação à pensão alimentícia, porque senão vocês vão ver esses homens pagando pensão a vida inteira para essas mulheres. Por quê? Porque é consequência das suas escolhas, dos seus adultérios. A Bíblia fala lá em Provérbios 5 que deixará o seu dinheiro na casa alheia. Do que eles estão falando? Está falando de adultério lá, o contexto é adultério. Então, deixará para sempre o seu dinheiro em casa alheia, em casa de estranhos. Ou seja, porque aquela mulher não pertence a eles. Então, a gente precisa entender o nosso posicionamento, né? Aqui, irmãos, a Bíblia também nos ensina, lá em Oséias 2, se a gente deixa aí e deixa o Senhor tomar de conta, tomar frente, a pessoa vai cair em si, ela vai cair em si, ela vai olhar e vai dizer que melhor era o primeiro marido, ou seja, o homem da aliança, a mulher da aliança. Olha o que diz em Oséias 2, partido 7, diz assim, ó. Irá em seguimento aos seus amantes, mas não os alcançarás, e buscá-lo-ás, mas não os acharás. Então dirá: Ir-me-ei, tornar-me-ei ao meu primeiro marido, porque é melhor me ia do que agora. Só que isso daqui, quando vocês vão ler a palavra completinha, vocês vão ver que é quando o Senhor cerca o caminho. Quando ele cerca o caminho, ele acaba com a alegria, com o dinheiro, ele acaba com o sustento, ele acaba com tudo. Então, esse homem vai chegar, essa mulher vai chegar nesse estado de colapso emocional, porque o Senhor vai cercar o caminho. Quando Deus toca, irmãos, ele sabe aonde e como tocar. Então, aqui é quando o Senhor faz. Por isso que eu falo tanto, tira a mão, deixa Deus agir, porque ele sabe aonde tocar. E a gente não tem que temer. A gente precisa aprender a confiar no Senhor. Então, muitos de vocês ainda põem muito a mão no processo. Só que essa bênção aqui, só quem pode dar é o Senhor. Tem inclusive a oração da cerca de espinho aqui no canal. Eu vou tentar trazer mais vídeos com relação espiritual para vocês poderem ter um pouquinho mais de entendimento. Então, orem por mim. Para essas coisas terem, né, justiça na vida de vocês, vocês precisam se consertar com Deus. Sem perdão, a gente não pode receber nada. Eu vou deixar aqui na descrição um link do meu curso, da primeira aula do curso Perdão e Cura. A gente tem testemunhos incríveis de pessoas que assistiram essa aula, que participaram dessa aula, literalmente de libertação da vida delas, curas espirituais, curas físicas após praticar o perdão da maneira como a Bíblia ensina, como eu trabalho isso na psique humana para que vocês possam entender, porque perdoar é uma decisão e não é uma decisão fácil perdoar. Vocês precisam saber de onde tem que vir esse perdão. Vou também deixar um vídeo, né, uma aula também sobre a mulher ser sábia, se polarizar no feminino e tirando esse masculino que é da briga, da rixa, que é totalmente masculino isso, né? Ensinando vocês como ser mansa, calma, como não tomar tudo pelo lado pessoal. A aula Perdão e Cura é só a primeira aula, são 3 aulas gravadas, mas com a primeira aula vocês vão conseguir caminhar muito, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, eu finalizo aqui, que o Senhor possa blindar a nossa mente em Cristo, nos proteger, nos guardar, guardar nós e a nossa família.
que a família de vocês sejam restauradas, que a vida de vocês sejam restaurados, que os filhos de vocês cresçam num lar saudável, entendendo a consequência do adultério e entendendo também as bênçãos que são derivadas de uma vida em Cristo. Amém? Que Deus abençoe muito. Muito obrigada para quem chegou até aqui. Compartilha esse vídeo, meus irmãos. Deixa a sua curtida e compartilha. Que Deus abençoe muito. Muito obrigada.